conheça 7 cemitérios assombrados e com histórias assustadoras ao redor do mundo. Cemitérios do Estados Unidos. O cemitério tem a fama de ser um dos portais para o inferno. A fama atrai muitos invasores, especialmente no Halloween. No início do século XX, o filho de um fazendeiro foi queimado no meio da plantação onde seu pai havia colocado fogo e um homem cometeu suicídio. O seu corpo foi encontrado pendurado em uma árvore, ao lado da igreja no cemitério. Muitas pessoas também começaram a usar as ruínas da antiga igreja dentro do cemitério para rituais satânicos. Alguns dizem que além de fantasmas, o próprio diabo aparece no local 2 vezes por ano. Conta-se ainda que uma escada para o inferno foi encontrada na igreja de pedra, localizada dentro do cemitério que, apesar de o telhado ter caído há muito tempo, nenhuma chuva caía dentro da igreja. Há também uma cruz pendurada de cabeça para baixo na parede em direção a essa escada. Na tentativa de parar de atrair satanistas, curiosos, caçadores de fantasmas e coisas do gênero, a igreja inicial da cidade foi demolida em março de 2002. Restaram somente as árvores ao redor dela, onde ocorreram muitos suicídios. Bachelors Grove, Estados Unidos. Nos anos 50, adolescentes iam namorar às escondidas no cemitério. Alguns dos 82 túmulos foram vandalizados, o que talvez explique por que o local, hoje, seja assolado por todo tipo de visitante do além. A lista inclui esferas flutuantes, figuras estranhas vestidas como monge que desaparecem de repente, uma casa fantasma e um cachorro que sumia quando tentavam se aproximar dele. O Chicago Sun-Times publicou uma foto do suposto espírito de uma mulher sentado numa lápide. Cemitério dos Caboclos, Brasil. Situado em Paissandu, Paraná, próximo às margens da rodovia PR-323, esse pequeno cemitério, provavelmente criado nos anos 40 ou 50, está abandonado, com restos de santos, uma cruz quebrada e matagal crescendo sem controle. Só isso já daria medo. Mas, há várias gerações, os habitantes da região contam histórias de aparições na madrugada e de espíritos que saem do túmulo para causar acidentes na estrada. Cemitério Greyfriars Kirkyard, Escócia. No século XVII, o advogado George Mackenzie prendeu mais de 1,2 mil fiéis da igreja presbiteriana. Alguns foram executados e vários morreram por maus tratos. Por isso, teria sido amaldiçoado. Ele foi enterrado no local e, desde 1990, há registros de que o poltergeist Mackenzie teria arranhado, mordido, espancado e cortado mais de 350 visitantes. Em 2000, rolou até um exorcismo no local. Cemitério La Recoleta, Argentina. Existem várias histórias assustadoras sobre o local. Dama de branco e um vigia noturno que teria se matado no local. A história mais famosa é o caso de Rufina Cambaceres, filha do escritor Eugenio Cambaceres. Diz a história que na noite que a menina fazia 19 anos, sua mãe faria uma grande comemoração e a levaria para o teatro, apresentando Rufina para a sociedade. Porém, antes de sair, a menina foi encontrada morta e um médico confirmou sua morte e no dia seguinte ela foi enterrada. Alguns dias depois, os empregados do cemitério encontraram seu caixão aberto com a tampa quebrada. A versão oficial diz que foi um roubo, mas o provável é que a Rufina tenha sofrido um ataque de catalepsia e acordado dentro do caixão, já que foram encontrados vários arranhões na parte interior do caixão. Disse que hoje ela vai de túmulo em túmulo checando se ninguém foi sepultado vivo como ela. Cemitério de Gate, Inglaterra. De 1967 a 1983, pessoas alegaram ter encontrado túmulos abertos e visto fantasmas e vampiros. Em 1967, um casal relatou que tinha visto sair de suas tumbas vários mortos e casos de supostas testemunhas que tinham visto algo similar foi aumentando.
Em 1970, 3 meninos descobriram o cadáver decapitado de uma mulher que tinha sido enterrada em 1926. Ao passar a noite de 24 de dezembro de 1970 nesse local, o inglês David Farrant diz ter visto uma figura cinza. Pouco depois, outro inglês, C.A. Manchester, ampliou o mito. No século XVIII, ali havia sido enterrado um rei vampiro, que era adepto da magia negra. Algum tempo depois, uma outra moça foi atacada supostamente por um vampiro, e foi então que C.A. Manchester, bispo da Igreja Católica, que dizia que já tinha acabado com mais de 30 vampiros e presidente da Vampire Research Society, entrou no caso e em 1973, segundo ele, o vampiro foi localizado em uma propriedade perto do cemitério, esfaqueado e exorcizado. Em 1980 animais foram encontrados mortos no cemitério de forma estranha, e novamente Manchester relatou aos jornais, que era trabalho de um vampiro, e que este também teve o mesmo sendo esfaqueado e destruído. Cemitério St. Louis, Estados Unidos. Como a cidade se firmou em um terreno pantanoso, não dava para enterrar os mortos. Eles voltavam à superfície quando acontecia uma chuva forte. O jeito foi criar tumbas e criptas rebuscadas, acima do solo. Há relatos de névoas inexplicáveis, figuras translúcidas de um rosto que surge na parede de um dos mausoléus. A grande atração, porém, é o túmulo de Mary Laveau, a rainha voodoo. Ela já foi vista ressurgindo com uma enorme cobra nos ombros ou como um gato negro de olhos vermelhos. Os corajosos desenham 3x no túmulo dela para ter um desejo realizado. Ponto.